Seres despertos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Despertar. Estamos aqui nas duas redes, deixa eu só ajustar aqui essa luz, agora ficou ótimo, tá ótimo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós vamos falar hoje sobre 3 motivos os quais o medo nos paralisa diante das relações ali abusivas. Por quê? Porque a gente entra num ciclo sem fim, a gente alimenta um padrão de repetição, às vezes comportamental, e isso muitas vezes se baseia ali, se motiva, essa repetição às vezes se motiva pelo medo. Você tem medo do desconhecido, você tem medo da mudança, você tem medo, às vezes, de se relacionar com uma pessoa diferente. Às vezes você tem medo das coisas boas, porque você está tão habituado com as coisas ruins que o medo acaba te paralisando, te impedindo de iniciar um novo ciclo saudável. Seja muito bem-vinda, Silvia, para mais uma live do Despertar. Quem estiver entrando aí agora, clica aqui nesse aviãozinho, encaminha a live para que mais pessoas possam ter aí esse despertar sobre o medo, sabe? Nós vamos falar sobre esses 3 motivos pelos quais o medo nos paralisa em relações abusivas. E o medo, gente, ele é uma emoção natural, né? Mas em contextos de abuso, ele se torna uma arma que nos imobiliza. De alguma forma, ele nos paralisa, ele faz com que nós alimentemos aí esses padrões de relacionamento abusivo. Seja muito bem-vinda, Maria. Seja muito bem-vindo, José Roberto, Nilda. Então, nós vamos falar aqui agora. Seja muito bem-vindo, Carlos. Nós vamos falar agora sobre o primeiro motivo. Esse primeiro motivo do medo ser tão paralisante seria o medo do desconhecido e o medo da mudança. Quem nunca teve medo de enfrentar um cenário diferente, de iniciar algo novo, de um emprego novo, de terminar um relacionamento para começar o outro? A gente sempre se pega diante dessas transações nas nossas vidas, sejam afetivas, familiares, na vida profissional. E realmente, o medo, ele nos impede ali, às vezes, de uma forma de buscar uma liberdade, né? E hoje nós vamos entender o porquê que esses são motivos cruciais pelas quais o medo nos paralisa nessas situações de relações aí abusivas. Então não deixem de encaminhar a live. Quem estiver aí, encaminha essa live, porque é domingo e a gente falar sobre o medo no domingo é muito importante, né? Porque quantas pessoas não cultivam aí um medo inconsciente de iniciar a semana? Às vezes a semana tá com alguma proposta desafiadora, né? Alguma proposta diferente, essa pessoa já fica ali, ó, com medo do enfrentamento. Medo de não dar conta do que vai vir nessa semana. Medo de algum desafio, algum desapontamento, alguma desaprovação. Medo das relações que podem estar por aí conturbadas. Então, se por si só nós já temos aquele rançozinho da segunda-feira, então aproveitem essa live sobre uma nova perspectiva aqui, ó, do despertar da sua consciência, para que você possa iniciar a sua segunda-feira compreendendo que o medo, ele é uma emoção humana natural, ok. Mas nós temos como trabalhar, como viver esse medo com equilíbrio, de uma forma que ele não vai mais te paralisar. Isso é possível, Dani? Isso é muito possível. Então, bora lá. Por si só, né, é inerente à nossa condição de ser humano a nossa busca por segurança. Nós precisamos nos sentir seguros. Nós buscamos, às vezes, um emprego que nos proporciona mais segurança, um relacionamento que nos proporcione segurança. Nós buscamos, às vezes, relações, amizades, ou estar ali perto das figuras paternas e maternas, porque isso nos traz um sentimento, uma sensação de segurança. Mesmo que, às vezes, seja uma falsa sensação de segurança. Então, o que nós precisamos compreender é que
por mais que essa situação seja uma situação dolorosa, uma relação dolorosa, um emprego que não está legal e esteja aí te proporcionando momentos difíceis, desafiadores, ou uma situação familiar complexa, dolorosa, onde ali nós estamos falando de raiva, de ressentimento, de mágoas que alimentam um pouco dessa relação abusiva, o medo do desconhecido nos faz questionar. O que vem depois? O que me espera? Eu serei capaz de sobreviver sozinha, sozinho? E se for pior do que eu já estou vivendo? Isso considerando já que o cenário não é o dos melhores. Já é um cenário conturbado, de sofrimento, né, de exaustão, de tristeza, de angústia. Mas você se questiona, e se o que vier depois desse término, por exemplo, for pior? E se eu largar, sair desse serviço e eu não conseguir algo melhor? E for pior ainda o cenário depois? Então, esses questionamentos, essas incertezas nos geram uma ansiedade que também nos paralisa. Então, soma a ansiedade com o medo e aí a gente já aumenta fatores para que você realmente, de fato, não consiga sequer sair do lugar. Então, isso nos faz preferir ficar com a dor que já é conhecida. A dor daquele chefe chato que ele te assedia o tempo inteiro, ou daquele trabalho que você vivencia ali situações constrangedoras com os colegas de trabalho, com a sua chefia, ou dentro do núcleo familiar mesmo, onde você se submete sempre ao que o outro impõe, as condições, às vezes, daquele pai, daquela mãe, aquele ente familiar narcisista, ou um ente familiar dependente químico também, que torna o núcleo familiar disfuncional e você não consegue estabelecer limites saudáveis e acaba ficando por ali, no argumento de que essa dor aqui, ela tá conhecida, eu sei o que acontece aqui, por mais que seja um ambiente violento, conturbado, de instabilidade emocional, mas eu já sei o que eu posso esperar daqui, desse lugar, dessas pessoas. Então, o que te faz preferir ficar aqui do que iniciar um novo ciclo, que te gera a sensação, a falsa sensação de estar diante de um futuro incerto, mas que seria potencialmente um futuro mais saudável, um futuro com uma liberdade, com uma inteligência emocional, mas que você coloca ali como um futuro incerto, trabalhando a insegurança. Então, a nossa mente, ela cria esses cenários catastróficos que nos impedem de dar ali o primeiro passo para uma mudança condizente com o que nós precisamos para iniciar um novo ciclo saudável. Então, como ela faz isso? Ela nos deixa presos. Seja muito bem-vinda, Valéria. Seja muito bem-vinda, Silvia, Márcia, Mário. Sintam-se à vontade para contribuir com a nossa live, para deixar comentários. Nós estamos falando aqui agora sobre o medo. E eu estou trabalhando 3 motivos pelos quais o medo nos paralisa diante de relações abusivas. Então, a nossa mente, ela está condicionada para lidar com cenários catastróficos, né? Nós somos seres que lá, desde os nossos ancestrais, nós estamos sempre esperando para fugir de um perigo. Então, é muito mais fácil nós construirmos cenários negativos, de sofrimento, catastróficos, do que de felicidade, de sucesso, de prosperidade. E isso impede com que nós demos o primeiro passo para a mudança, fazendo com que nós permanecemos ali, na zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja uma zona de conforto e sofrimento. E antes de nós irmos para o segundo motivo, encaminhe essa live, deixe seu comentário, curta aqui com os coraçõezinhos para que a live seja indicada lá, nas lives agora do ao vivo que estão acontecendo tanto aqui no Instagram quanto no TikTok. Então, bora lá compreender esse segundo
motivo pelo qual o medo nos paralisa. E seria o medo das ameaças e das consequências. E aqui nós vamos trabalhar 2 pontos importantes. Por quê? Quais tipos de ameaças e consequências? Tanto as reais quanto as percebidas. Porque em muitas relações abusivas, o abusador, ele usa as ameaças que podem ser tanto explícitas quanto implícitas. Ou seja, pode ser um abusador direto, né? Seu chefe pode te ameaçar ali diretamente de te mandar embora por um motivo torpe, fútil, né? Sem causa aparente. Mas ele pode fazer isso de uma forma ali sutil e ficar repetindo aquele comportamento todos os dias. Assim como aquele namorado tóxico também, que pode aos poucos ir minando sua confiança, sua autoestima, sua segurança. Aí ele te afasta de uma amizade, aí ele te afasta de outra. Ou até mesmo aquele filho que você convive com ele, que é dependente químico, né? Ou um ente, né, dentro do seu núcleo familiar, que aos poucos ele vai te manipulando. Ele pode fazer isso de uma forma direta, ou ele pode fazer isso de uma forma indireta. Então, por que essas figuras fazem isso? Para manter o controle. Essas ameaças, elas podem ser tanto de violência física, tanto de chantagem emocional, como tirar os filhos, né, numa situação aqui de divórcio, que é uma relação abusiva quando as partes não têm um consenso, não têm acordo, não têm uma conversa, um diálogo. O que acontece? Eles começam ali a trabalhar de forma litigiosa. É briga e ameaça e manipulação. Então eu vou ameaçar de, se você divorciar de mim, então eu vou fazer de tudo pra ficar com os meus filhos, você nunca mais vai ver eles. É assim. Então se você não me der dinheiro pra eu poder sair, eu não paro de te atormentar mais. E começa a falar muitas coisas que às vezes ele não quer ouvir. Você não pode não estar preparado pra ouvir. Ou ameaças de expor o seu segredo. Como aconteceu aí no julgamento do P. né, com a Cassie Ventura. É o que ele fazia. Ele filmava ela e ficava ali ameaçando-a de expor os vídeos, né? Que aquilo pra ela era uma intimidade. É algo intrínseco que, se fosse divulgado, poderia estragar a carreira, a vida pessoal dela toda e assustar as pessoas com o que elas poderiam ver ali num momento de intimidade em que ela estava ali sob o efeito de substância química que nem foi por vontade própria. Então, o abusador, ele pode também destruir a sua reputação, como nesse exemplo que eu dei aqui agora. Te proporcionando ali afastamento das pessoas que você confia, fazendo com que você se isole dos seus amigos, dos seus familiares, ou até mesmo trazendo grandes prejuízos financeiros. Então, essas são ameaças que podem ser explícitas ou implícitas. Então, o medo dessas consequências que o abusador pode ali trazer para você, direta ou indiretamente, pode te fazer ficar paralisada. E você não conseguir sair daquele relacionamento abusivo, não conseguir pedir demissão ou desvencilhar daquele cenário profissional ou daquele emprego, né? Ou terminar um relacionamento, ou conseguir sair ali da casa dos seus pais, em que você se vê numa situação de dependência emocional ou financeira. E aí, esse medo dessas consequências, ele é muito real e é justificável. Então, a vítima, ela passa a acreditar que a saída será o quê? Ainda mais perigosa, ainda mais prejudicial do que permanecer naquele cenário. Então, a manipulação do abusador, ela te faz distorcer a realidade. E isso faz com que você alimente aí ainda mais esse ciclo abusivo e alimente e continue dando seguimento a um padrão de comportamentos. Por exemplo, através do medo. Quanto mais medo eu sinto, mais comportamentos condizentes com esse medo eu tenho. Então, quanto mais comportamentos condizentes com isso eu tenho, mais eu permaneço dentro desse padrão de relações abusivas. E esse padrão, ele começa a refletir. À medida que você não está bem na sua vida profissional,
por uma cena dessas, você pode começar a ter problemas afetivos, familiares, sociais, até mesmo por conta desses reflexos, né? Do isolamento, da desconfiança, você não consegue confiar nas outras pessoas. Então, por conta dessa distorção da realidade, a vítima, ela superestima os riscos de sair. E ela sempre vai pensar que é muito mais negócio ela ficar onde ela está, porque ali ela tem uma capacidade real de entender ou de se fazer entender que ela dá conta, porque ela já deu até agora, do que superar e desvencilhar de uma vez por todas desse cenário. E o terceiro motivo pelo qual o medo pode te paralisar seria por conta da solidão e da perda. Aquela que é idealizada só na sua cabeça. Porque a vítima, ela tende a aumentar. É como se tivesse ali uma lupa que aumentasse em uma proporção assim exagerada aquele sentimento de medo, aquele sentimento de perda, de ficar sozinha, no nível de pensar que antes eu estar com essa pessoa, eu estar nesse trabalho, eu permanecer aqui nesse núcleo familiar próximo dos meus pais ou do meu irmão, que às vezes é um dependente químico e transforma aquele cenário familiar num caos, do que eu ir romper isso sozinha, insegura, me sentindo solitária. E não pensando que eu posso estabelecer novas relações futuras. E isso tem um nome que nós chamamos de dependência emocional. Frequentemente presente nessas relações abusivas. E a dependência emocional faz com que essas vítimas, elas tenham medo excessivo, de uma forma assim, avassaladora, da solidão. Mesmo que a relação seja tóxica. Seja bem-vinda, Neide, Mário, Célia, Luciene, sejam muito bem-vindos. Mesmo que essa relação, ela te proporcione momentos desprazerosos, de medo, de angústia, sabe? Aquela relação tóxica mesmo. Existe um apego. E muitas vezes esse apego, ele é idealizado, porque você quer conviver novamente com aquela pessoa que se apresentou no início, que foi uma versão boa. Você quer justificar, às vezes, que você convive com uma mãe ou um pai narcisista, mas você ainda acredita que você vai viver um cenário ali amoroso de uma figura idealizada do que seria um pai e uma mãe, que vai te proporcionar acolhimento, trocas saudáveis, amor. Então você sempre vai criar, idealizar isso na sua cabeça. Às vezes, em determinado momento, você entrou no emprego e foi tudo muito bom. Aquilo iria te proporcionar uma determinada estabilidade. E quando você se deparou com esses momentos de assédio, de perseguição, você viu que realmente não era aquilo. Mas você permanece idealizando que você deseja viver aquele cenário a priori, aquele cenário inicialmente que você vivenciou lá atrás. E você começa a viver buscando cada vez mais isso. Mais disso e mais disso. Damião, seja muito bem-vindo. Ei, Clara! Muito boa noite para vocês, gente, que estão entrando aqui. Alguém me mandou uma mensagem aqui, eu já vou ler as mensagens. Mário, Dedé, sejam muito bem-vindos, Neide. Então, a gente precisa perceber esse movimento que nos paralisa. E o medo da solidão, o medo da perda, ele te paralisa. E te impede de iniciar um novo ciclo. Te impede de cessar, de terminar um relacionamento, de pedir demissão de um emprego. Às vezes de colocar, estabelecer limites e falar um não para os filhos. Ou os filhos falar um não, estabelecer limites ali nas relações familiares com os seus pais, por exemplo, ou com os seus irmãos. Então esse medo de perder às vezes a companhia, mesmo que é aquela companhia péssima, que não tem nada de agregador, esse medo, ele te paralisa.
Porque é o medo de ficar sozinho. É o medo de não encontrar alguém, de não conseguir estabelecer novos laços, ou de encontrar um novo emprego, ou do meu filho ou do meu pai vai me abandonar. E eu não quero ter esse sentimento porque é um familiar que é da minha base familiar. Eu não penso nunca em sentir que o meu filho está me abandonando. Então, se eu falar um não pra ele, você já vai pensar isso. Nossa, gente, se eu estabelecer um limite pra esse menino, né? E falar pra ele que eu não vou mais contribuir, não vou mais pagar a dívida de droga dele, eu não vou mais aceitar o que ele tem feito dentro de casa, mas ele pode ir embora. E eu não consigo pensar no meu filho longe aqui de casa. E aí eu me autorizo a permanecer lá nesse cenário conturbado, naquele cenário abusivo. Então esse medo, ele é reforçado por esse isolamento que muitas vezes o contexto abusivo proporciona. Ou o próprio abusador proporciona isso, né? Fazendo com que a vítima corte os laços. Às vezes você tem amizades saudáveis, mas é tão desgastante tudo que você vivencia ali dentro daquele cenário abusivo que não te sobra energia para relacionar com as outras pessoas. E você acaba se isolando. Você acaba acreditando que o abusador, ou que aquele cenário, ou que aquele emprego é a única coisa que você tem. Isso é o melhor que eu posso ter. E muitas vezes esse melhor, que é o pior, mas na sua cabeça você ainda idealiza como algo suportável. Eu preciso daquele emprego, ou eu preciso continuar naquele núcleo, porque, nossa, aquela família não vai sobreviver se eu não estiver lá. Eu que faço tudo. Eu que assumo o controle de tudo, eu que resolvo todos os problemas. O que vai ser dos meus filhos, gente? Se eu, né? E às vezes a gente tá falando aí de filhos de 20 mais, 30 mais. E essa pessoa tá ali num comportamento de codependência, às vezes, que a codependência, ela contribui para estabelecer essas relações abusivas, relações tóxicas. E aí você se vê ali refém, né? Codependente dos seus filhos, que às vezes não têm autonomia, não vão seguir a vida. Você fica ali, quem sou eu para sair desse núcleo familiar e ir seguir a minha vida? Esses meninos não conseguem viver sem mim, né? Ou aquela empresa. E aí você tá por aqui de tanta tarefa, de tanto trabalho, tá somando o trabalho dos seus colegas, tá fazendo o seu mais o dos outros funcionários todos, e você se vê ali veemente sobrecarregado. E você vai embora, não tem tempo para sua família, aquela exaustão. E também não consegue impor os limites saudáveis. E cada vez mais você vai perdendo, gastando a sua energia. Então esse medo de ficar sozinho, de mesmo assim não ter aquele cenário conturbador, não ter a figura daquelas pessoas que te sugam, que te faz ali se sentir útil, entre aspas, de alguma forma, você ainda assim vai preferir continuar nessas relações do que estabelecer um ponto de equilíbrio. Eu preciso me afastar e ter um tempo e conseguir administrar tudo isso e pensar que depois você como um ser humano, você pode construir novas relações mais saudáveis. Ou, falando da família, você pode por um momento, até que você vá digerir, administrar toda essa conturbação, compreender o porquê você faz esse movimento, que é negativo para você mesma. E aí eu vou pensar assim, eu vou afastar e depois eu vou melhorar. Eu vou tomar ali medidas, compreender os meus comportamentos, tomar um chá de autoestima, trabalhar estratégias para melhorar o meu autocontrole, para melhorar a minha sensação de carência excessiva, ou às vezes a minha vontade de controle excessivo, e depois eu retomo a minha relação com os meus pais ou com os meus filhos de uma forma mais assertiva. E aí sim eu penso em estabelecer relações duradouras, mas que são relações efetivamente saudáveis, que vai fazer sentido dentro do núcleo familiar, ali onde as pessoas vão cooperar umas com as outras. Ou não vai ser um só
carregando a família inteira, sendo sugado ou estando ali num cenário de dependente das outras figuras dentro do contexto familiar, porque isso é péssimo. Isso faz com que você se perca de si mesmo, ou de si mesma, e esteja longe de saber quem é você, o que você gosta, quais são os seus limites, o que você gostaria de fazer, os seus sonhos, porque você está voltado ali para aquela relação conturbada. Então, tudo que rege a sua vida é aquele emprego conturbado, violento, é aquele relacionamento afetivo que tem aí 10, 15 anos que você está nesse relacionamento, que você não consegue ter um posicionamento, né? Ou você não alcançou os patamares que você desejava, nunca teve um período tranquilo de conversas saudáveis, de crescimento, que de fato fosse um crescimento onde um está agregando com o outro, um crescimento emocional, um crescimento afetivo que te fizesse evoluir. E são esses medos, como o medo da solidão, né? Ou o medo de perder o ente, ou o medo de se ver sozinho, ou o medo de pedir demissão do emprego, e que você idealiza que o próximo passo vai ser pior. Né? O medo das ameaças ou das consequências, o que pode vir depois disso. Tudo isso te paralisa. Porque é o medo do desconhecido, é o medo da mudança, é o medo do enfrentamento propriamente dito. O medo da aceitação, de aceitar aquela realidade como aquela que está posta diante de você. E às vezes você começa um processo de quê? De resistência. Então você vive cenas de ansiedade excessiva, né? Ou alimenta um quadro depressivo que você se sente ali literalmente paralisado. Você não consegue, às vezes, sair de casa, fazer um movimento físico. Você não consegue pensar fora daquela dinâmica. Seja profissional, seja social ou no seu ambiente de trabalho. Então, falar do medo e compreender que não é que nós vamos trabalhar para que eu nunca mais sinta medo de nada, para que eu não tenha medo de nada. Não tem como. Porque o medo é uma emoção que é uma emoção inerente à nossa condição de ser humano. Eu sou ser humano, logo eu vou sentir medo em algum momento da minha vida. Quiçá aquele medo saudável, né? Aquele medo que você fica, estou iniciando um relacionamento, aí você fica assim, né? Que as borboletas é um pouquinho de medo também do que você vai viver, de felicidade excessiva. E tudo tem aquelas emoções ali todas misturadas. E o medo tá ali envolvido de alguma forma. Então, quiçá também o medo de não saber se o negócio novo que você está começando vai dar certo. Sempre tem um pouquinho desse questionamento ali. Mas isso é o ponto saudável. O que nós precisamos encontrar é o equilíbrio. É saber lidar, é saber digerir, aceitar esse medo que é uma emoção natural. E que ela vai surgir vez ou outra dentro dos nossos contextos. Seja familiar, seja profissional, seja social. Esse medo, ele vai aparecer em algum momento. Mas como que você vai lidar com ele? Sabendo quem ele é. Sabendo dos seus limites. Procurando ajudas, seja ajuda profissional, seja falar sobre a sua problemática em algum grupo de apoio. E o meu problema aqui é o medo que eu tenho diante do relacionamento abusivo que eu vivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar conteúdo disso, eu vou assistir vídeo, eu vou fazer parte de grupos de apoio. Eu tô com medo porque eu tô saindo aqui de um cenário profissional efetivo para lidar com algo novo que eu gostaria de empreender. Então eu tenho medo de romper ou de transacionar aí nos polos profissionais. Então eu vou buscar conteúdos que me fortaleçam para isso. Eu vou buscar uma terapia, eu vou ser aluno da metodologia do despertar para saber por que eu não consigo fazer isso de uma forma, né, mais acelerada, uma forma que me proporcione uma segurança. Então eu preciso compreender a raiz do meu medo. Eu preciso compreender o porquê que esse medo sobressai na proporção dele me paralisar. Às vezes de eu procrastinar muito. Eu tenho medo, às vezes, do sucesso. Inconscientemente. E eu não sei.
eu faço, eu demoro para fazer novamente, eu cumpro uma tarefa e fico ali um tempo sem conseguir voltar para aquela tarefa de novo. Mas por que isso acontece? Eu tenho medo de falar para as pessoas, eu tenho medo às vezes de enfrentar o meu companheiro ou a minha companheira, ou enfrentar os meus pais e colocar aqui uma situação que eu não gosto que aconteça, ou que eu não me sinta bem ali dentro daqueles acontecimentos, naquela dinâmica que não está sendo de alguma forma saudável, não está contribuindo, tem me deixado ansioso, triste, magoado. Então é a gente ter essa percepção. E essa live do Despertar, ela foi exatamente para que você tenha aí um pouco desse direcionamento, para que vocês compreendam que o medo, ele faz parte das emoções, que são emoções que nós temos que, vez ou outra, lidar com elas. Então, por que não trabalhar aí uma aceitação? Por que não trabalhar estratégias de respiração para lidar com aquele medo, de meditação? Então eu preciso pensar o que nesse momento vai me agregar e como que eu vou trabalhar isso para isso me tirar do lugar que eu estou e ir para um passo adiante. Então espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Um conteúdo que pode sim, vocês podem revisar, pode voltar e falar assim, nossa, eu lembro que eu ouvi isso mesmo lá, a Dani falando que o medo pode me paralisar porque eu tenho medo do que pode vir, que é desconhecido. Então você volta aqui nessa live, assiste. Cada vez que você assiste uma live num momento diferente, você compreende, você tem aqui, ó, às vezes um insight para uma perspectiva que eu não tinha ainda pensado nisso, mas que agora eu tô pensando. E você pode, claro, encaminhar essa live para as pessoas que você percebe aí, ó, que faz esse movimento de procrastinar, ou tem medo de terminar aquele relacionamento que não tá legal, ou tem uma situação familiar conturbada, uma relação ali tóxica, e você vê que essa pessoa não consegue romper, às vezes, por medo. Ou então você nem percebe isso, mas sabe que há ali uma relação que não é legal, algo tóxico, algo abusivo, e você encaminha essa live e essa pessoa pode ter o despertar. E você vai estar compartilhando com ela o que pode ser a virada de chave para aquela pessoa. Porque a virada de chave, ela não acontece de uma hora para outra. Às vezes a virada de chave, ela vem através de um processo. E que em determinado momento você se vê ali fortalecido para então conseguir dar aquele passo que é, sim, determinante para um novo ciclo mais saudável, para um trabalho melhor, para um horizonte que te gere aí que te faça pensar em algo maior profissionalmente falando. Então, não deixem de compartilhar e de comentar se essa live aqui de alguma forma te ajudou a enfrentar e a compreender esse medo que te paralisou ou que pode estar te paralisando por algum momento, para compreender ou para sair dessas relações abusivas. Então, não deixem de compartilhar e comenta aqui como que você já lidou aí com esse medo e como você tem enfrentado ele diariamente. Então, um beijo para vocês e até terça-feira na nossa próxima live do Despertar.